Boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos entrando no ar com mais uma live do Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa pelo Instagram. Sempre uma satisfação estar aqui com vocês, trazendo sempre um convidado ou uma convidada para a gente poder bater um papo sobre as questões de interesse, da classe trabalhadora. A gente agradece as interações, a participação de todos vocês, não só nas lives, mas também nas postagens, no direct do Instagram do Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa, certo? Nós vamos estar trazendo hoje novamente o Dr. Everton Pereira, ele que é assessor jurídico do Sindicato dos Comerciários, e vamos estar conversando hoje sobre a reabertura do comércio e os seus direitos, e os direitos da classe trabalhadora. Muito importante nesse momento que tem sido estabelecido os protocolos de reabertura do comércio gradativamente pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, mas gostaríamos mais uma vez de ratificar que infelizmente a Prefeitura ainda não abriu as portas para o sindicato, para ouvir o sindicato, para pautar as questões dos trabalhadores, de proteção à saúde e à vida dos trabalhadores. Aí você pode se perguntar, mas o sindicato sabe mais do que a prefeitura? Obviamente que a gente não quer, com essa informação, transparecer o que eu estou dizendo. O que a gente, na verdade, está informando é que o sindicato tem questões que são debatidas nacionalmente. O sindicato tem questões específicas de trabalhadores que são ouvidos de loja em loja. O sindicato tem percebido que alguns protocolos não têm sido devidamente cumpridos. O sindicato tem percebido que algumas questões estão faltando, deixando de ser executadas, e é por isso que foi protocolado vários ofícios na Prefeitura, no Governo do Estado e também no Ministério Público do Trabalho, para que no processo de reabertura do comércio, que só quem pode fazer isso é a Prefeitura, que seja estabelecida algumas questões. Por exemplo, o trabalhador, antes de entrar no ambiente de trabalho, é preciso medir a temperatura desse trabalhador e dessa trabalhadora. É preciso disponibilizar para os trabalhadores a vacina da gripe, do H1N1, para aumentar a imunidade desses trabalhadores. É preciso estabelecer também alguns protocolos e algumas medidas com relação à questão de transporte. Vai ser possivelmente liberado a partir do dia 6 de junho. E que esses protocolos vão colocar a vida dos trabalhadores em risco, dependendo das questões que foram estabelecidas. E é por isso que o sindicato, sempre em diálogo com a classe trabalhadora, quer levar essas demandas para a Prefeitura da classe trabalhadora para que sejam devidamente cumpridos. É bem verdade que muitas das demandas que são estabelecidas nas redes sociais, às vezes o sindicato, pela grande quantidade de informações, não consegue responder num tempo muito hábil. E a gente já pede aí paciência aos trabalhadores e às trabalhadoras por essas questões, porque são muitas as demandas, os recursos humanos, ou seja, a quantidade de pessoas que existe no sindicato não é grande, não dá conta de estabelecer tudo em um dia. Por exemplo, nós temos uma assessoria jurídica, uma assessoria jurídica que precisa demandar tudo. Por isso a importância de você, comerciário e comerciária, se sindicalizar, participar do seu sindicato, contribuir com o seu sindicato para poder fortalecer o seu sindicato. Além disso, também fiscalizar o seu sindicato e cobrar do seu sindicato as devidas ações, que esse também é um dos seus direitos. Então hoje nós estamos trazendo o Dr. Everton Pereira para a gente poder continuar ampliando aqui o bate-papo e tirando aí algumas dúvidas, porque a gente sabe que são muitas e tem muitas coisas também que infelizmente têm deixado de ser cumpridas e a gente precisa de uma forma ou de outra continuar as ações, as fiscalizações, as ações judiciais se forem necessárias. Então boa noite para vocês que estão acompanhando aqui.
Deixa eu dar uma boa noite aqui para o Lucas, para a Fabiana, para a Eugênia, para a Joyce, para o Vando, para o Roberto, para a Edilane, boa noite para o Isaías, para o Ellison, Albert, boa noite para também aí para a Sandra, para a Estela, para a Carla, para a Sheila, enfim, para todos que estão interagindo conosco. Boa noite para a Ana Cristina, que é presidente do SEAC-PB, o Sindicato dos Comerciários, Sindicato dos Trabalhadores, né, dos Serviços Autônomos do Comércio. É como se fosse um irmão, como se fosse não, de verdade, é irmão do sindicato do Sinecom, SEAC-PB, né? Então, boa noite para todos vocês aí, certo? Boa noite para Nislene, minha amiga, minha irmã, boa noite para você, tudo de bom? Deixa eu só ver se o Dr. Everton já está por aqui, para a gente poder fazer o convite, mandar aí a informação, o link, para ele já começar a interagir conosco. Ele ainda não chegou por aqui. Então, como eu estava dizendo, é importante, né, a gente estar contribuindo com o sindicato, fortalecendo o sindicato, para que ele possa ampliar, né, as suas ações na luta em defesa da classe trabalhadora, né? Nislene está falando aí, Ana Cecília, manda um grande abraço. Isso mesmo, Ana Cecília, um abraço para você, um cheiro, tudo de bom. Um abraço para os comerciários e as comerciárias. Hoje eu entrei assim, quase que de última hora, ainda com o cabelo assim um pouco assanhado. E, infelizmente, um colega nosso teve o WhatsApp clonado. Isso é algo muito, muito ruim. Dr. Everton já chegou aí. Isso aí, Dr. Everton. Boa noite. Vou mandar o convite para você. Um colega nosso teve o celular clonado e a gente estava aqui, como eu sou da área de informática, de tecnologia, estava aqui também passando algumas orientações para ele, para como proceder aí nesse momento. Infelizmente, a gente precisa ter cuidado com alguns links que a gente acessa nos grupos de WhatsApp. A gente tem que ter cuidado com alguns números estranhos que ligam para a gente. A gente tem que ter cuidado com as informações de uma ou de outra pessoa que chega e muitas vezes não está acostumado a ter aquele tipo de conversa, e aí a pessoa chega com uma conversa diferente, você precisa ter cuidado, e aí essa pessoa, infelizmente, esse nosso colega, infelizmente, acabou caindo no golpe e teve o celular clonado, e aí esse WhatsApp começou a pedir dinheiro para as pessoas, inclusive para mim também, pedindo um depósito, e aí a gente foi logo, assim, achando estranho, mas buscando informações. Então, eu já consegui pegar número de conta, de agência, o nome da pessoa. Já estou aqui salvando as informações para mandar para a polícia, para que possa investigar esses dados dessa conta dessa pessoa, a qual esse bandido fez a solicitação para que pudesse ser feito o depósito. Estava aqui, doutor Everton, falando da importância do sindicato sobre a luta e a fiscalização e o cumprimento, né, das questões de proteção à vida e à saúde do trabalhador nesse momento de reabertura do comércio, e aproveitando também para compartilhar a informação de que o WhatsApp do nosso amigo Gil foi clonado, e entrei aqui quase que de última hora porque estava dando aqui um suporte a ele nessas questões. Boa noite, doutor Everton. Boa noite, Marcel. Primeiramente, consegue me ouvir? Só aumentar um pouquinho aí o volume. A gente tá te ouvindo, mas assim, como tá um pouco baixo, aí é interessante. Consegue me ouvir melhor agora? Tô ouvindo um pouco melhor. Tá ouvindo um pouco melhor? Tô. Eu tô sem um fone aqui, que eu tive um probleminha com o fone. Por isso a Certo. dificuldade está Fala um gravando. pouquinho mais alto que. Pois não. Ficou melhor assim, mais próximo? Consegue me ouvir melhor? Consigo. Se cansar, daquela forma dá para ouvir. É só o pessoal aumentar também um pouquinho o volume. Tranquilo, então. Boa noite, Pronto, o volume Marcel. tá bom. É porque o meu volume também estava baixo. Eu fui até ver aqui. Ok. Boa noite a todos. Satisfação mais uma vez estar aqui junto aos esclarecimentos aí promovidos pelo... Uhum.
Consegue me ouvir? Beleza, porque deu uma travada, não sei, tu tá usando dados móveis não, tá? Pelo Wi-Fi, né? Marcelo, deixa eu sair aqui só para verificar tudo isso. Deixa eu ver se eu volto Pronto. de forma melhor. Porque no meio da fala travou, agora voltou normal, tá beleza, mas no meio do Então, percurso, então não vou mexer. Vamos ver se dá para a gente continuar, certo? certo. Mas deu para ouvir uma parte aí da sua fala justamente sobre isso. É uma questão muito complicada, né? Nosso tema é outro, mas a gente está aproveitando aqui porque é utilidade pública, né? Verdade. Nesse momento, a gente precisa conscientizar as pessoas sobre essas questões. Os crimes cibernéticos cada vez mais, infelizmente, aumentam e a gente precisa ter bastante cuidado com essas questões. Primeiramente, fazer o devido BO, né, na polícia, eu acho que esse é o primeiro procedimento a se fazer. E, paralelamente a isso, ligar para todas as pessoas, amigos, familiares, porque essas pessoas agem muito rapidamente e a forma como agiram realmente eu percebi que foi muito rapidamente, né? Como eu sou uma das pessoas que interajo assim muito com ele, acho que eu sou a pessoa que mais interage com ele, acho que a primeira pessoa a ser abordada, eu acho que fui eu. Recebi telefonemas, recebi mensagens, e aí eu já fui modificando várias senhas aqui, tenho algumas senhas de acesso desse amigo, desse parceiro, já fui modificando aqui algumas senhas, algumas informações que estavam lá no WhatsApp compartilhadas lá, algumas coisas minhas também estavam compartilhadas, porque a gente tem uma certa parceria, e aí eu estava resolvendo isso tudo para poder entrar aqui na live. Então, paralelamente, procurar a polícia, avisar para os familiares e depois tentar, de alguma forma, recuperar. Uma das formas seria você tentando novamente cadastrar o seu número para enviar um novo código SMS, reinstalar o WhatsApp e depois tentar reativar novamente, já que o número não foi clonado, foi clonado o WhatsApp. Quando o telefone é clonado, aí é mais complicado ainda, porque aí você precisaria entrar em contato com a operadora. Mas como foi o WhatsApp, aí você, no seu celular, tenta novamente verificar a conta com o código de SMS, reinstala e tenta novamente cadastrar o seu número, já que foi só o WhatsApp que foi clonado, né? Bom saber. E você que é da área jurídica aí, embora não seja uma área específica sua, né, mas você sabe que no mundo jurídico tem crescido muito essa questão da jurisprudência, das questões cibernéticas, né? Exatamente, Marcelo. Inclusive aqui a gente já dispõe de uma delegacia especializada em crime de Uhum. internet que colhe as denúncias Fica onde, doutor Everton? eu acredito que a sede funciona na central de polícia, juntamente Ah, com na outras central de polícia delegacias. ali no Geisel, né? Exatamente, juntamente com outras delegacias especializadas. Não é uma área que eu milito, basicamente, mas a gente, vez por outra, escuta e está sempre inserido no meio jurídico essas situações de crime cibernético, né, de invasão de dados e tudo mais. Uhum. Tranquilo. A gente, doutor Everton, dando continuidade aí, a gente veio hoje bater um papo sobre essa questão, né? Como eu estava falando, da reabertura do comércio, os protocolos e etc. São algumas demandas que chegam também pelo WhatsApp do sindicato e é importante que os trabalhadores sejam sócios do sindicato, contribuem com o sindicato para que esse corpo chamado sindicato, essa instituição chamada sindicato, aumente os seus recursos humanos para que possa ter mais pessoas fiscalizando, mais pessoas assessorando o sindicato, mais serviços, mais benefícios e também você fiscalize o próprio sindicato, esteja presente no próprio sindicato, né? Mas gostaria de te abordar inicialmente, doutor Everton, onde é possível fazer essas denúncias trabalhistas além do sindicato, porque a gente sabe que nesse momento temos algumas questões que têm dado dor de cabeça para o sindicato nesse momento e para milhões de trabalhadores no Brasil, que são essas medidas provisórias que muitas vezes que são feitas de forma irregular, estabelecidas de forma irregular. Já já a gente vai comentar algumas situações. E aí, quando acontece de forma irregular, muitas vezes até o trabalhador nem percebe, mas é preciso que ele esteja em sintonia com o sindicato para que o sindicato esteja estabelecendo justamente essa fiscalização, né?
além do sindicato, nas redes sociais, no telefone, onde é que ele pode fazer essas denúncias de trabalhistas, né? Muito bom, Marcelo. Muito boa colocação. Deixe só me fazer um introito, uma breve exposição. O sindicato realmente é uma instituição louvável, é uma instituição que remonta lá na Idade Média às corporações de ofício, e a gente não tem como pensar no direito do trabalho moderno hoje sem a participação do sindicato. A evolução, a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores, como os direitos à saúde, direitos que são indisponíveis, jornada, toda essa regulamentação não seria possível sem a presença dos sindicatos ao longo da história. E aí a gente, vivenciando essa situação hoje, de tantas normas, de tantas situações trabalhistas modificadas, instáveis, tantas regulamentações assodadas, ou seja, feitas nas coxas mesmo, feitas em detrimento muito do trabalhador, a gente acaba vendo a importância que tem o sindicato nessa situação, a importância que tem o sindicato numa negociação coletiva diretamente com as empresas, diretamente com os sindicatos patronais. Não tem como a gente pensar num trabalhador em ambiente de trabalho saudável, um trabalhador numa empresa que cumpra as regras, sem a participação do sindicato numa negociação, numa situação de resguardo mesmo a todas as situações, principalmente as novas situações surgidas com essa pandemia. E aí eu me recordo, eu participei ontem ativamente assim, do início ao fim, eu estive presente, fazendo anotações naquela live da CUT, em que tivemos presenças consideráveis, o senador Veneziano Vital, presidente da CUT, magistrado Marcelo Carniato, nosso presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas da Paraíba, fazendo consideráveis e importantes apontamentos acerca da importância da negociação coletiva, acerca da importância do sindicato nesses acordos coletivos e nessas negociações, principalmente de forma a se evitar que toda e qualquer tratativa seja apenas e tão somente entre empresa e trabalhador. Então, achei muito louvável, gostei muito da participação do nosso presidente, que fez a participação dele ontem e discursou de forma muito contundente nessa linha de raciocínio e defesa dos sindicatos. Passada essa situação, Marcelo, me permita dizer também que, diante dessas situações, toda e qualquer irregularidade ela pode e deve ser denunciada ao sindicato, mas também, por força legal e constitucional, nós temos o Ministério do Trabalho, a Superintendência Regional, na verdade, vinculada ao atual Ministério da Economia, que recebe essas denúncias e tem o poder fiscalizatório sobre as relações e, inclusive, sobre as relações individuais de trabalho. Por outro lado, nós também temos o Ministério Público do Trabalho, cuja atuação na defesa e fiscalização da legislação se volta mais para um ambiente coletivo, para quando o malferimento, né, a não observância das regras trabalhistas são voltadas para uma coletividade, para determinados empregados de uma certa categoria, de uma certa empresa. Aí sim o Ministério Público passa a investigar através de inquéritos administrativos e, posteriormente, ele pode avaliar a necessidade ou não de se ingressar com ação coletiva para a defesa dessas situações, imputação de multa às empresas, formalizar termos de ajuste de condutas também com as empresas. Então, nessa linha de atuação e defesa da classe trabalhadora, nós temos claramente a atuação do sindicato, inclusive o sindicato como linha de frente, e também a situação do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. Basicamente, são os atores sociais na defesa do trabalhador. Certo. Na maioria das vezes, essas denúncias que chegam ao sindicato são realizadas de forma anônima, e é importante que seja assim, porque quando o trabalhador, a comerciária liga para o sindicato, ela não precisa se identificar, ela faz a denúncia, formaliza a denúncia, né? É tanto que nós temos as redes sociais e nós precisamos sempre direcionar para o telefone para que seja mais anônimo possível, né? Embora nós temos as redes sociais, nas redes sociais a gente pode enviar para o Instagram do sindicato, para o Facebook do sindicato, para o site do sindicato, alguma informação de denúncia, mas é importante que seja feita por telefone para ficar assim de forma mais anônima possível.
Quando o sindicato recebe essa denúncia, qual o procedimento para o comerciário e a comerciária entender? Beleza, eu fiz a denúncia e vai ficar por isso mesmo? O sindicato tem poder de justiça, ele pode chegar lá na empresa, aplicar uma multa, ele pode chegar lá e punir o gerente, o dono da loja. Como é que se procede aí essa questão após a denúncia? Certo. Só lembrando, Marcel, as denúncias perante o Ministério Público e o Ministério do Trabalho também podem ser feitas de forma anônima, certo? A gente já Certo. tem essa no sindicato, preservação do trabalhador, mas perante os órgãos públicos também podem ser feitas de forma anônima. Uma vez recebida uma denúncia pelo sindicato, o que é que a gente tem visto na prática do dia a dia? Seria a gente, enquanto sindicato, apurar mais. Boa noite aí, o presidente Rogério Braz, ingressou aí. Boa noite a todos. Boa noite, Rogério. Pois não, Marcel. Recebida a denúncia, o que é que o sindicato geralmente faz diante das irregularidades denunciadas? O interessante é colher o máximo de... Tá baixo o som, Rogério? Ok. Vou tentar aproximar aqui, que eu estou sem fone e hoje eu tive um probleminha. Marcel, recebida a Oi. denúncia, o interessante é que o sindicato ele apure todas as circunstâncias fáticas, documentais, probatórias que, porventura, sejam necessárias a se ter a certeza da situação que está sendo denunciada como irregular. Então, o sindicato, costumeiramente, ele escuta o trabalhador, ele vai em busca de documentos, de elementos probatórios e documentais para se apontar, para se averiguar e certificar que realmente aquela situação está acontecendo. Ele pode também requisitar informações das empresas, emitir ofícios e requisitar essas informações de forma a confrontá-las. Mais do que isso, ele pode requisitar, como a gente faz muito na prática, a gente tem situações concretas aí que o trabalhador denuncia a gente de forma anônima e a gente acaba emitindo a notificação para colher informações diretamente da empresa e para pedir explicações. Afora isso, a gente, enquanto sindicato, pode também atuar junto aos órgãos de fiscalização, Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho, e também, por previsões legais, o sindicato, se assim achar necessário, pode ajuizar ações coletivas em defesa dessas irregularidades. Boa noite, Ana, presidente do SEAC, também presente na live. Muito honrada com a presença. E aí, Marcel, o sindicato tem legitimidade e competência legal para ingressar com ações coletivas. Essas ações coletivas podem ser em face de empresas, de um grupo empresarial, para que se tente reverter aquela irregularidade, aquelas situações irregulares que estejam sendo denunciadas pelo trabalhador. E dentro desse espectro de atuação, desse universo de atuação do sindicato, a gente pode citar assim, situações concretas como horas extras não pagas, descumprimentos da convenção coletiva, da brilhante convenção coletiva que nós temos, como, a empresa que não faz não formaliza o seguro, não paga os auxílios sociais, não paga os benefícios, vale alimentação, odontológico, enfim. Todas essas situações são situações em que o sindicato pode, de fato, tomar iniciativa de provocar a justiça. O sindicato não tem poder de punir, como tem o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho, punir e fiscalizar. Mas o sindicato pode provocar a justiça, inclusive de forma a não identificar os trabalhadores, a não identificar aqueles trabalhadores que estão sendo alvo e que estão denunciando. Basicamente, essa é a atuação possível pelo sindicato. Certo. Tem uma atuação nesse momento que, inclusive, o Rogério está citando aí, além da atuação de fiscalização sobre todas as questões que têm acontecido, e não só essas questões da pandemia, mas também da convenção coletiva de trabalho, de assédio moral, ou qualquer tipo de infração, qualquer tipo de situação que venha, infelizmente, prejudicar o trabalhador, tem a questão do preenchimento da CAT, e nesse caso, não só da Covid, mas no caso específico aqui, o Rogério está citando a questão da Covid-19, né, para o trabalhador entender que seria essa questão dessa CAT, em que momento ele precisa solicitar, ele pode solicitar e buscar no sindicato mais uma, né, mais um benefício, mais uma ajuda aí nesse momento, infelizmente, tão difícil. É verdade. Por
previsão legal também, o sindicato é a entidade autorizada, mais uma essencial função do sindicato, que o trabalhador pode contar com o sindicato, que seria o auxílio nessa emissão da CAT, principalmente em havendo omissão das empresas e recusa em se emitir uma situação em que o trabalhador acaba sendo alvo dessa doença e sendo alvo desses efeitos maléficos de toda a pandemia, que independente de ser linha de frente ou não na atuação, no desempenho das suas atividades, mas o sindicato pode sim fazer essa emissão da CAT. Inclusive, se for uma situação corriqueira em dado setor ou em dada empresa, é interessante denunciar o Ministério Público do Trabalho para que assim sejam feitas as correções coletivas nesse sentido, um termo de ajustamento de conduta, imputação de conduta, eventualmente, para quem descumprir. Mas é interessante sim que o trabalhador, diante dessa situação, sendo acometido por essa doença e precisando se afastar do trabalho, se houver algum indicativo nesse sentido, através de declarações, atestados médicos que sejam, ele provoque o sindicato pode tomar essa iniciativa. Isso, inclusive o sindicato também tem fiscalizado e ouvido, não só ouvido os trabalhadores e recebido as denúncias, mas tem fiscalizado algumas empresas à medida do possível e gradativamente vai ampliando essa fiscalização com essa reabertura do comércio. Inclusive, essa semana mesmo foi denunciado uma das empresas que foram reabertas nesse processo novo aí de protocolo, e o PROCON municipal é uma das instituições que estão recebendo essas denúncias, né? Então você pode ligar para o PROCON municipal também para fazer a denúncia, não só o sindicato, e foi feita a fiscalização na loja e a gente tem acompanhado aí essas situações. É justamente isso que o sindicato buscou nas prefeituras da região metropolitana e principalmente aqui de João Pessoa, para que fosse também realizado esse diálogo entre prefeitura e sindicato para que os protocolos fossem devidamente cumpridos e não acontecesse, por exemplo, o que aconteceu com essa loja especificamente essa semana, e o sindicato pôde fiscalizar e para atuar nesse momento, como o sindicato não tem poder de justiça, de punir e tal, e etc., mas fez a sua parte, denunciou o PROCON, conversou com os envolvidos da empresa para que pudesse ser restabelecido todos os protocolos de segurança e saúde, não só dos trabalhadores, mas também dos clientes, né, das pessoas que estão na loja. Então é interessante que as empresas estejam observando isso e os trabalhadores também estejam observando aí esse detalhe. Nós temos aqui uma outra pergunta, doutor Everton. Digamos que o comerciário ele teve o contrato suspenso, né, por 60 dias, mas a empresa chamou ele para trabalhar antes de completar os 60 dias. Foi renovado, por exemplo, agora e teve que chamar porque o prefeito emitiu um decreto e essa loja teve que se reabrir, né? Teve que reabrir, melhor dizendo. O doutor Everton, infelizmente, caiu. Acho que deve ter sido um problema na internet. Deixa eu só fazer novamente aqui contato com o doutor Everton. Entrou novamente, ok. Enviar aqui o convite para ele. Beleza, retornando. Deu certo. Esse período é complicado. Tá ruim. Consegue me ouvir, Marcelo? Então, consigo. Como eu estava dizendo, digamos que foi estabelecido, né, esse processo aí do comerciário ter o contrato suspenso por 60 dias. O prefeito emitiu um protocolo de reabertura, o prazo de 60 dias não foi concluído e a pessoa teve que retornar ao trabalho. Mas como é que se dá nessa situação? Já vou falar numa outra situação, que é a situação da redução, por exemplo, mas no caso da suspensão. Teve um contrato suspenso por um prazo de 60 dias,
o prefeito emitiu um protocolo para que fosse reaberta as lojas e a empresa chama sem completar o prazo de 60 dias. Qual o procedimento que o trabalhador precisa ter nesse momento, nessa situação, né? Pois não, Marcelo. Essas situações de suspensão de contrato, redução de jornada e salário, como a gente viu na outra live, elas estão previstas na MP 936, certo? E no próprio corpo dessa medida provisória, foi previsto tanto para a suspensão de contrato quanto para a redução de salário e jornada, que o encerramento poderia se dar com através da data prevista no contrato, a critério de Uhum, antecipação do empregador ou com o término desse período todo de decretação de estado de calamidade, certo? Uma vez terminado essa suspensão do contrato, o que pode acontecer basicamente são duas situações. Seria o restabelecimento normal do contrato, de forma em que o empregado vai trabalhar a carga horária normal, vai receber o salário normal, ou seja, aquela carga de 44 horas semanais ou 220 mensais, o salário normal, com os devidos auxílios e benefícios. Ou pode haver a situação em que, encerrado esse contrato de suspensão, a empresa resolva já em seguida fazer a redução de salário. Essa é uma possibilidade também. Então, assim, uhum, logicamente a gente observa os normativos estaduais e municipais para ver quais são os setores, os segmentos que vão retornar de forma gradativa, de forma regulamentada. E dentro dessa possibilidade, o empregador vai poder antecipar o término dos 60 dias, no caso de suspensão, ou de redução de uhum. salário, de jornada de salário dos 90 dias, e logo em seguida ele já pode também fazer, emendar numa nova situação. Se ele suspendeu, depois ele pode reduzir. Se ele reduziu, depois ele pode suspender também. Uhum. Então, a partir do momento que o trabalhador retorna ao trabalho, uma das hipóteses seria a empresa, se for suspenso, suspender a suspensão, né? Cancelar a suspensão e voltar ao trabalho normal. E se foi Inclusive, reduzir, e se foi inclusive antecipar. reduzido, e se foi reduzido também pode ser cancelada essa redução e manter o horário normal de trabalho, né? Perfeitamente, exatamente isso. Mas no caso, se a empresa não fizer isso, né? Vamos pegar uma outra situação e o trabalhador continuar trabalhando o horário normal, mas a empresa continuar pagando, por exemplo, digamos que foi reduzido 30%, e a empresa continuar pagando esses 30% e o que vem o restante é do governo federal. Pode acontecer isso? Ter um contrato suspenso e ele continuar trabalhando normal? Se isso acontecer, Marcelo, acaba sendo um desvirtuamento desse instituto, da forma como está na medida provisória, Então inclusive está tem errado, né? está errado, está errado. Uhum, Inclusive tem consequências punitivas lá para o empregador pagar caso haja essa situação, porque a suspensão temporária e a redução foi feita efetivamente para se cumprir da forma como lá está. Se o empregador estivesse se valendo de pagar salário menor em razão dessa formalidade contratual, isso aí acaba sendo um desvio de finalidade, um desvio da finalidade desses institutos trazidos à medida provisória. E o trabalhador acaba sendo considerado, caso ele venha reclamar dos seus direitos e tudo mais, ele acaba sendo beneficiário da jornada, do salário normal, como se em jornada normal estivesse. Porque, de fato, a empresa acabou deturpando todos esses institutos, né? Contrariando a lei, e ela, logicamente, vai ser punida. certo. O Lucas está perguntando aqui, digamos que o trabalhador teve esse contrato suspenso, encerrou-se, né, o prazo, concluiu-se o prazo da suspensão e o trabalhador, por exemplo, é do grupo de risco. Aí existe ainda algumas questões que o governo federal não estabeleceu com relação à renovação dessas MPs, né? A convenção coletiva assegura, né, que seja feita, por exemplo, algum tipo de contrato de redução, de suspensão nesse sentido? Como é que seria essa questão? Para que o trabalhador não pudesse voltar ao trabalho porque ele é do grupo de risco, né? Certo. Vamos lá. Só um adendo, Marcel. Me parece que essa medida provisória especificamente ela está sendo debatida pela possibilidade de se prorrogar por mais 2 meses esses institutos. Isso ainda Certo. não foi
não foi assentado, não foi chancelado, mas me parece que é uma das discussões que está travando aí, possivelmente, a Uhum. finalização da conversão dela em lei, certo? Essa situação trazida aí por, acho que é Lucas, é bem pertinente. Isso. É, Veja só, Lucas. o trabalhador, ele esteve com o contrato temporariamente suspenso e encerrou por uma das previsões legais. Ou a empresa antecipou, ou terminou o estado de calamidade, enfim, está no grupo de risco. Se a empresa ela fornece todos os meios de segurança e higiene do trabalho para ele retornar, ele tem que retornar e trabalhar. Se a empresa não fornecer, se ele estiver suscetível, exposto, sem os devidos cuidados, ele pode se recusar a trabalhar. Mas a verdade é Uhum. que, para o grupo de risco, tem que se avaliar essa situação. Como, por exemplo, é possível que, inclusive no comércio a gente pode vislumbrar isso, que a empresa tenha, por exemplo, suspendido o contrato de um vendedor lojista e após a suspensão, mesmo ele sendo em grupo de risco, a empresa o coloca em home office. É uma possibilidade. Então, assim, home office ele Uhum. não vai ter riscos. Ele vai estar na Isso. casa trabalhando, atendendo clientes via WhatsApp, acompanhando o estoque da loja online e tudo mais. Então, ele tem que trabalhar nessa situação. Eu acho que basicamente o norte é esse. Trabalhador de risco tem que retornar ao trabalho, é verificar se os riscos do ambiente do trabalho estão controláveis, a empresa está seguindo os normativos, e muito nesse sentido, a bandeira levantada pelo Sinecom em oficiar entes públicos para que esse retorno fosse feito de forma gradual, de forma escalonada, respeitando-se regras de higiene e segurança, quantitativo de pessoas em loja, tudo para a salvaguarda do trabalhador. Acho que até você pode falar melhor do que eu sobre isso, sobre esses ofícios aí que foram encaminhados. Né? Uhum. Isso mesmo, o sindicato tem protocolado alguns ofícios e não tem deixado de fazer também, essa é uma das ações, né? Para tentar buscar no Ministério Público, na Justiça ou diretamente nas prefeituras, estabelecer alguns protocolos que a gente tem observado que infelizmente não têm sido cumpridos. E até mesmo alguns protocolos estabelecidos pela prefeitura, já que a prefeitura tem esse órgão fiscalizador, tem alguns órgãos também dentro da prefeitura, como o PROCON, que pode atuar, né, dentro das empresas e notificar as empresas, que o sindicato não pode fazer essa notificação, o sindicato pode fazer é negociar, buscar ali na empresa, mas vai buscar na justiça se for necessário. É que esses protocolos não têm sido 100% efetivados, não têm acobertado tudo, não tem sido, não tem sido estabelecido com diálogo, principalmente com os trabalhadores, e a gente tem muitas coisas aí acontecendo, como essa semana, no caso de uma das empresas, que foram reabertas, que lá, infelizmente, estava colocando a vida de todo mundo em risco. E aí, se fosse tido um diálogo antes com o sindicato, e o sindicato levasse essas demandas, né, dos trabalhadores que estão lá, na ponta, estão lá, na loja. Né? Não é a prefeitura que está todo dia, né, na loja, embora ela esteja aqui e ali fiscalizando, mas é o trabalhador que sente na pele o que está passando, só o trabalhador. Então, a gente precisa garantir o emprego? Precisa, show de bola, é preciso. Mas é preciso, primeiro, acima de tudo, garantir a segurança da vida e da saúde das pessoas. Né? Inclusive, tem uma pessoa aqui que é Isso, a Ana, não tinha visto o nome, Ana. Ana, presidente do Sindicato dos Empregados e Agentes Autônomos no Comércio, presidente do SEAC-PB. Uma situação, o contrato de suspensão findou e, e o proprietário convoca os trabalhadores para retornar, mas como não tem coletivo, ela resolveu não, deixa eu ver aqui, não retornar, mas vai colocar essas. Cadê aqui? Cadê Vai aqui? cobrar essas horas. É porque quando eu vou subindo aqui, acaba o dedo ficando em cima. Colocar essas horas de uma semana, né? Vai cobrar, melhor dizendo, essas horas de uma semana, né? Dentro dessa pergunta de Ana, que é a mesma que eu estava aqui na ponta da agulha para te fazer também, doutor Everton, para você responder as duas perguntas de uma vez, uma outra situação, além dessa, né? Digamos que o trabalhador entrou o início da pandemia foi mais ou menos na metade de março,
e aí ele não trabalhou os 15 dias, vamos supor 15 dias, mas a empresa pagou o mês de março todo. E agora, no retorno, a empresa quer cobrar esses 15 dias, né, de banco de horas. Essa foi a situação de começo. E a situação que a Ana falou aí agora há pouco. Findou-se, né, o contrato e a empresa não voltou, mas aí pagou. E aí como é que fica essa questão? Certo. As duas perguntas envolvem, inclusive, uma temática que ficou sem resposta na live passada, Marcelo. E é Uhum. basicamente a situação do auxílio transporte diante da ausência dos coletivos. Eu defendo a ideia de que a legislação, da forma como está o nosso ordenamento jurídico, a empresa tem a obrigação de custear o auxílio transporte, dar um auxílio transporte. Diante dessa ausência de transporte coletivo, para o deslocamento, presidente Ana, eu acredito que a empresa deveria sim arcar e o bom senso tratar com o trabalhador uma forma de ele se deslocar se ela não vai dispor o transporte, tentar negociar com ele o transporte próprio dele, desde que a empresa também assuma uma contrapartida, segundo aquela limitação legal de se descontar até 6% da remuneração do trabalhador. Nesse sentido, então a gente pode constatar aí das dúvidas em que o trabalhador ele acabou não comparecendo ao posto de trabalho, não prestou Uhum. sua mão de obra. Nesses casos, desde o início da medida provisória 927, no artigo 14, houve a possibilidade do empregador da empresa ela fazer uso do banco de horas por esse período de calamidade. E esse banco de horas ele iria servir inicialmente aquelas horas para compensar aquelas horas, aqueles dias de trabalho em que a empresa pagou e eventualmente o trabalhador não compareceu ao trabalho. A gente viu isso Uhum. ali naquela segunda quinzena de março, que se esperava que fosse um isolamento Inclusive, interno. desculpa te interromper, doutor Everton, inclusive é uma pergunta também aqui da Josi, né? Agradecer pela interação da Josi e dos demais comerciários e comerciárias, né? Que ficou aí 15 dias, digamos, de março trabalhando, ou melhor, 15 dias de março trabalhando, entrou na pandemia, 15 dias sem trabalhar, e a empresa pagou o salário. Aí agora, na volta, na reabertura, igualmente a pergunta que eu fiz aqui, a empresa quer cobrar essas horas que não foram trabalhadas, ou seja, esses 15 dias que não foram trabalhados. Então, isso aí é possível de acontecer, está correto, ou... Certo. Pois não. Exatamente. A pergunta de José é bem pertinente. Já atendendo aqui ao pedido de Gerlane também, eu vou tentar falar um pouco mais alto, porque eu sei Uhum, que tá ruim aí, eu estou sem fone hoje. Mas vamos lá. A empresa, ela pode se valer desse banco de horas. O banco de horas é um instituto para compensar horas. E essa certo. compensação, da forma como está prevista na legislação, ela serve tanto ao trabalhador quanto à empresa. E foi justamente isso que a gente viu mais acontecer ali no final de março. As Uhum, empresas efetuaram o pagamento, pagando o mês trabalhado completo, e muitas empresas acabaram fechando, e ali a gente tinha expectativa de que tudo ia se resolver em 15 dias, em 20 dias, em um mês no máximo. Então ia ficar uma situação muito mais simples de se resolver. Mas aconteceu que muitas empresas pagaram, continuaram pagando até onde tinha um fôlego para pagar, e alguns trabalhadores ficaram em casa. Da forma como está posto na medida provisória 927, a empresa pode se valer dessa compensação, dessas horas não trabalhadas e pagas para serem compensadas em até 18 meses. 18 meses uhum, contados a partir do término desse estado de calamidade. Esse estado ele foi decretado no decreto federal, número 6 de 2020, e lá disse que ele começou em março e termina em 31 de dezembro. Ele pode ser prorrogado ou não, e ele pode ser antecipado. Mas a partir do momento em que terminar, a empresa tem 18 meses, desculpa, para compensar essas horas que foram computadas. Lembrando que essas horas têm que ser computadas. Eu defendo que essas horas não podem ser descontadas do trabalhador, elas têm que ser compensadas, de fato, certo? E certo. nessa situação, Marcelo, a compensação de tempo para a recuperação do período interrompido, nesse caso, nesse período recebido e não trabalhado, ela pode ser feita mediante a prorrogação de até 2 horas por dia, desde que o trabalho não exceda 10. Essa é uma regra que há muito tempo já vem disposta na legislação. Então, assim, nessa compensação, pode-se haver um prolongamento da jornada, desde que se prorrogue Uhum, por até mais 2 horas de trabalho e nunca superior a 10 horas, certo? uhum, certo. E como seria, por exemplo, no caso de domingos, feriados?
Da forma como foi disposto na medida provisória também, isso aí veio da legislação federal, dessa legislação federal para regulamentar essa possibilidade de utilização. Há essa possibilidade, existe essa possibilidade de utilização dos domingos, dos feriados, para serem utilizados também como forma de se ajustar a essas horas que o empregado tem a pagar ou a receber, basicamente. Então, Certo. é possível, sim, que haja a utilização desses feriados para o banco de horas. Certo. E no caso uma última pergunta aqui, já para a gente entrar nos finalmente, porque infelizmente o Instagram só permite 1 hora de live, é muita informação para 1 hora. E aí, pelo menos uma vez por mês, a gente vai trazendo aqui Dr. Everton para ir sanando aí essas dúvidas, né? Digamos que teve o contrato suspenso, e aí a gente tem aquelas categorias, né, de 30%, de 45%, e se eu não me engano, depois de 70%, né? Aí, quando cita 30%, é menos 30% de horas trabalhadas, seria isso? Que muita gente fica com dúvida de como calcular. Inclusive, você pode ir no Google, pesquisar lá DIEESE, é DIEESE, que lá no site do DIEESE tem a calculadora para você fazer esses cálculozinhos, né? Sobre essa questão da redução. Então, reduziu 30%, então seria 30% a menos daquele dia que a pessoa vai trabalhar, por exemplo, né? Trabalha 8 horas, reduziu 30, então tem que ser menos 2 horas e 40, que eu acho que vai dar aí em média. É assim que se faz esse cálculo? É, a literalidade da matemática, nesse caso. Reduziu Sim, 30, sim. reduz 30% da jornada. Aí, Uhum. se você for pegar, estou até com a calculadora aberta aqui, 220 horas mensais, se você for reduzir 30%, o trabalhador, ao invés de trabalhar 220 horas, passaria a trabalhar 154 horas. Da mesma forma, diariamente, se você reduzir em 30%, você vai reduzir 2,4 horas, ele vai passar a trabalhar 5,6 horas. Da mesma forma, o mesmo Hum, percentual serve para desconto do salário. É redução de jornada e salário e na mesma condição. Reduziu 30% da jornada, reduz 30% do salário, ao pé da letra. Essa calculadora eu até fiz a observação aqui, Marcelo, nas minhas anotações, é uhum, diese.org.br barra calculadora MP936 barra. Lá o trabalhador hum, pode jogar basicamente a opção que aconteceu com ele, se é redução de jornada de salário ou suspensão de contrato, e informar o salário. A calculadora automaticamente vai demonstrar a aplicação dessa matemática trazida pela redução. joia. Então, doutor Everton, a gente agradece aí novamente a sua participação nas lives do Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa, todas as quintas-feiras, a partir das 8 horas, estamos aqui sempre trazendo temas de interesse da classe trabalhadora. É importante também trazer alguns outros temas que não são específicos deste momento da pandemia, mas tem uns também, nesse período agora, a gente tem que deixar os trabalhadores informados, mas aguardem que vai vir muitas novidades aí para a gente trazer também outros temas, além dos temas específicos relacionados à pandemia. Mas é porque a gente se preocupa que o trabalhador recebe tanta informação, de jornal, de redes sociais e tudo, e a gente aqui novamente enchendo de informação, mas essas informações são muito úteis e a gente sabe que vocês solicitam muito e a gente vai estar sempre trazendo aqui essas informações para vocês. O sindicato continua ativo, continua aberto, telefone 3241-5552 para você tirar dúvidas, fazer denúncias, né? As redes sociais abertas para vocês fazerem suas denúncias, tirarem suas dúvidas, curtir, comentar, compartilhar. O site www.comerciario.com.br para você ficar cada vez mais informado. E os diretores do Sindicato dos Comerciários nas lojas, aqui, ali, fiscalizando, acompanhando e levando as devidas denúncias, seja para o Ministério Público, seja para o PROCON, e dentro das próprias lojas tentando resolver aí com uma atuação. Então, por isso é preciso que o trabalhador e a trabalhadora seja sócio, se associe e fortaleça
o seu sindicato. Então a gente agradece, doutor Everton. Nas próximas semanas aí a gente vai estar trazendo aí outros temas, outras informações relacionadas a esse processo e vamos continuar firmes na luta, né? Esclarecendo, informando e deixando o trabalhador cada vez mais informado. Não sei se você tem aí alguma consideração. Pois não, Marcelo, tenho sim. Muito me honra mais uma vez participar dessa live. O sindicato, a gente sabe que dispensa considerações no que se refere à intransigência na defesa do trabalhador, na briga pelos direitos do trabalhador, na briga por todas essas situações que a gente tenta afastar o mínimo prejuízo que seja ao trabalhador. E se eu puder deixar uma mensagem, eu sei que tem algumas pessoas aqui que estão interagindo, são pessoas que a gente vê comprometida, Lucas, Josimene, outras pessoas aqui desde o início interagindo. A mensagem que a gente deixa é o seguinte: o trabalhador ele está numa situação de vulnerabilidade, porque as medidas provisórias, a legislação trabalhista que tem chegado, tem desfavorecido a relação, tem deixado uma relação extremamente descompensada. Mas a gente diz o seguinte: todo e qualquer acordo individual que venha a ser proposto pela empresa, o trabalhador ele tem que manter a calma, manter a serenidade e tentar negociar. Tentar negociar com a empresa, que a gente pode ser que se depare com algumas situações impostas, algumas situações agressivas. E aí a gente recomenda ao trabalhador: procure o sindicato, procure a gente, diga o que está se passando, a gente vai manter o sigilo da informação, a gente vai manter o resguardo de todas essas situações, vai tentar brigar pelo direito do trabalhador e vamos orientá-lo a negociar com serenidade, negociar com altivez e sempre tensionando a melhor situação para o trabalhador. Eu acho que é muito importante nesse sentido. É uma hora que o sindicato está junto, é uma hora que o trabalhador precisa buscar o sindicato, precisa se associar e conhecer os benefícios e a luta que a gente trava incessantemente de janeiro a dezembro de todos os anos. E aí, nesse período, não vai ser diferente. A gente vai continuar nessa luta, vai continuar brigando para essas medidas provisórias todas maléficas caducarem e aí tomar de volta a autonomia que o sindicato merece por um dever constitucional, que está sendo vilipendiada nesse momento, a pretexto de uma crise econômica e tudo isso. Mas eu acho que logo em breve a gente vai retomar esse protagonismo das negociações, a gente vai afastar toda e qualquer situação maléfica que venha a ser empreendida por uma negociação individual. Eu acho que nesse sentido, nesse momento, que a gente tem que dizer é: trabalhador, procura o sindicato, a gente vai tratar com altivez, com serenidade e vai, mesmo nas suas negociações individuais, auxiliá-lo. Se o pessoal que estiver aqui puder replicar essas mensagens, eu acho que é nesse sentido que a gente se dispõe. Eu estou inaugurando aí, estou debutando esse Instagram profissional, logo em breve vou estar postando algumas matérias. Meu Instagram está à disposição, meu telefone também está sempre à disposição. A presidente do SEAC, Ana, hoje passou algumas situações de uma trabalhadora, a gente passou os esclarecimentos, sempre na intenção de dar a melhor orientação, e nesse sentido a gente se coloca à disposição sempre aqui também do Cinecom, para todos os trabalhadores que queiram entrar em contato e tentar solucionar suas dúvidas. Certo, Marcelo? Agradeço a você mais uma vez, que com maestria conduz essas transmissões novas. Finalizo com essas palavras, dando meu boa noite também ao companheiro Gil aí, que apareceu, graças a Deus. Espero que esteja tudo dentro da normalidade. Segurança eletrônica, é verdade. Muito obrigado, muito obrigado. Beleza, um abraço para todos os diretores e diretoras do sindicato, ao presidente dos sindicatos comerciários, Rogério Braz, que está acompanhando aí também a live, e um especial, um abraço para todos os comerciários e comerciárias, para a família comerciária, um abraço virtual para todos, se cuidem, vamos continuar nas redes sociais e próxima quinta a gente está aqui de volta, novamente trazendo nossa live. Um abraço para todos, obrigado, doutor Everton. Um abraço, Marcelo. Boa noite a todos.